Hoje, a gente vai mergulhar fundo nas ideias de um dos teólogos mais importantes do século XX, Jürgen Moltmann, para tentar responder uma das perguntas mais antigas e profundas que existem. Como é que o universo surgiu do nada? Prepare-se, porque a visão dele sobre a criação é fascinante. Essa é, talvez, a pergunta mais radical da filosofia. E, olha, não é só uma viagem abstrata, é a questão que força a gente a encarar a natureza da própria realidade. A fé na criação tenta dar uma resposta para isso, e a resposta de Moltmann, como a gente vai ver, é bem surpreendente. Então, para entender o raciocínio dele, nosso roteiro vai ser este. Vamos começar com a pergunta suprema, depois entender essa ideia de contração divina, falar de um amor que liberta, encarar de frente o problema do sofrimento e, por fim, ver a criação como um futuro que ainda está em aberto. Chegamos na nossa primeira parte. Se a gente parte do princípio de que Deus criou tudo o que existe, a pergunta mais óbvia que vem na sequência é: por quê? O que motiva um ato tão fundamental como esse? E aqui está um ponto absolutamente crucial para Moltmann. O universo não foi criado para que Deus pudesse, digamos, exibir seu poder cósmico. Muito pelo contrário. Para ele, tudo o que existe é resultado de uma decisão livre que nasce puramente do amor e da autodoação. É como se o bem transbordasse. Bom, mas isso nos joga num paradoxo lógico bem interessante. Pensa comigo, se Deus é infinito, se ele preenche toda a realidade, onde exatamente a criação poderia acontecer? Não existe um lado de fora de um Deus que é infinito? E para resolver esse quebra-cabeça, Moltmann vai buscar na mística judaica um conceito incrível, Zinzum. A ideia é que para criar, Deus não se expande, ele se contrai. Ele voluntariamente se retira para criar um vazio, um nada, de onde a criação pode finalmente nascer. A lógica aqui é fascinante. Primeiro, a gente tem a plenitude total, infinita de Deus. Depois, vem um ato de autolimitação, uma retirada. Isso cria o nada, que, veja bem, não é uma ausência total, mas sim um espaço que Deus possibilita. E é nesse espaço, dentro do próprio ser divino, que o nosso universo finito brota. Certo, agora vamos conectar esse ato cósmico da criação com algo que é central na teologia cristã, a redenção. Como é que esses dois momentos conversam entre si? O conceito-chave aqui é kenosis, uma palavra grega para esvaziamento. É a palavra usada para descrever como o Filho de Deus se esvaziou de sua glória, se tornou humano para salvar a humanidade. É um ato de amor que se autolimita. E é aqui que Moltmann faz uma conexão brilhante. O zinzum da criação e a kenose da redenção não são atos separados, são, na verdade, duas expressões do mesmíssimo amor divino que se autolimita e abre espaço. Um para dar existência, o outro para restaurar essa existência. São dois lados da mesma moeda. Olha, essa citação do próprio Moltmann resume tudo de forma perfeita. O verdadeiro poder do amor divino não está na dominação, mas sim na capacidade de se retrair, de se limitar para que o outro, seja a criação, seja a humanidade, possa crescer e florescer em liberdade. Mas, claro, toda essa ideia de um amor divino que se retrai esbarra de frente com um problema gigantesco: a realidade brutal do sofrimento no mundo. Como é que uma teologia de um Deus amoroso pode lidar com tanto mal, com tanta dor? A resposta do Moltmann para isso é direta e contundente. Diante do horror de um lugar como Auschwitz, qualquer ideia de um Deus distante, impassível, que não sente nada, seria moralmente monstruosa. Para Moltmann, um Deus em que se pode crer tem que ser um Deus que estava lá, em Auschwitz, sofrendo junto com as vítimas. E ele faz uma distinção bem interessante. A criação original, o haja luz, foi um ato divino sem esforço. Mas, depois que o mal entrou no mundo, a obra da redenção se tornou um trabalho árduo, sabe? Um esforço que exigiu o sofrimento do próprio Deus. A conclusão, portanto, é radical. O Deus que se limita para criar é o mesmo Deus que entra no sofrimento do mundo. Ele não assiste de longe, ele está presente na dor, compartilhando o fardo. É um Deus que se solidariza com a sua própria criação. Isso nos leva para a nossa última sessão. Se a criação teve esse começo e hoje enfrenta o sofrimento, para onde ela está indo? O que o futuro reserva? Para Moltmann, a história da criação é uma obra da Trindade em conjunto. O Pai é essa fonte que se retrai para dar espaço. O Filho entra nesse espaço, na história, para redimir.
e o Espírito Santo é a presença contínua, imanente de Deus dentro do mundo. E o Espírito não é uma força passiva, não. Ele é a presença de Deus que sofre junto, que, nas palavras da Bíblia, geme com a criação. É essa força que impulsiona o mundo, que sustenta tudo em direção a um futuro de transformação, que ele chama de o grande sábado de Deus. O que isso tudo significa, no fim das contas? Significa que a criação não é um produto acabado, estático, tipo uma peça de museu. É um sistema aberto, dinâmico, cheio de potencial. O futuro não é a aniquilação, mas a transformação radical do mundo. A história, como diz Moltmann, ainda não acabou. E isso nos deixa com uma pergunta final, uma provocação. Se o universo não é um palco fixo, mas uma narrativa que ainda está se desenrolando, guiada por um amor que abre espaço e sofre junto, isso muda tudo. Qual é, então, o papel da humanidade dentro dessa grande história cósmica?